Abraão, sai de tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Tu vais pra uma terra que ainda te mostrarei, longe de teu pai. Nesse caminho engrandecerei teu nome, mudarei tua história e farei de ti uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoarem, te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus, os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu vou surpreender. Engrandecerei teu nome, mudarei tua história, te farei uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoarem, te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus, os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu vou surpreender. Se tu saíres da tua terra, da tua parentela, pra quem sai dou um milagre, pra quem sai dou providência. Começa agora a Hora da Colheita, um programa da Assembleia de Deus, Ministério Colheita de Deus. Pastor Nelson Santos. Se creres, verás a grande colheita de Deus em sua vida. No ar, a Hora da Colheita. É Deus, aleluia. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Aqui quem vos fala é o pastor Fanor Lemos. Estamos aqui, né, nessa quarta-feira de bênção, né, pastor Nelson? Verdade. Quarta-feira de bênção, quarta-feira de vitória. Estamos aqui para fazer mais uma vez o programa A Hora da Colheita. E do meu lado, né, esquerdo, está aqui, né, meu querido e amado pastor Edson Oliveira. Paz do Senhor, pastor Edson. A paz do Senhor Jesus, pastor Fanor Lemos. A paz do Senhor Jesus, pastor Nelson Santos Reis. A paz do Senhor Jesus, evangelista Flávio. Meus queridos ouvintes, né? Ele falou assim, aqui à minha esquerda está o pai. Ele olhou pro pastor Nelson e falou, o que que houve? Não, eu tava olhando Parece, a mão, né, aqui. Gente, Deus abençoe sua vida. É um prazer muito grande podermos chegar aí na sua casa por essas zonas amigas da 98,7. Ô, glória. A paz do Senhor, pastor Nelson Santos. A paz do Senhor, pastor Fanor Lemos, pastor Edson Oliveira, querido Flávio, nosso evangelista. Deus abençoe, Flávio. Que Deus continue te usando aí na sua instrumentalidade, tem sido bênção nas nossas mãos aqui. Tá? Eu quero mandar aqui um abração a todos os ouvintes da Rádio RVI, a diretoria. Encontramos ali o pastor Fernando Fernandes, já recebemos uma unção de renovo aqui, de fé, né? Para podermos fazer o programa. A gente louva a Deus por essa família que tem sido uma bênção, né? Por essa emissora. Em especial um abração aqui para a pastora Zenilda, que está se recuperando. Glória aí. A Deus. Aleluia. Uma gripe muito forte. E eu louvo a Deus aí pela vida dela. A Manu, que está lá sintonizada. E eu quero dizer, pastor Fanor, que já dizendo aqui, né? Que essa quarta-feira é especial porque estamos na 11ª semana da campanha Famílias Ajustadas, Famílias Prósperas. E hoje vai estar lá conosco o Ministério de Louvor. Já está ali na agulha ali, ó. Daqui a pouco já vai estar adorando aqui, já dando um prenúncio. Porque eu tenho certeza que hoje temos muitas bênçãos para ser alcançadas em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Glória a Deus. E falando em logo mais, pastor Nelson, ontem nós estivemos ali na igreja, né, com o nosso irmão Carlos,
e nós estávamos ali fazendo a higienização e sanitização do templo. Oh, glória. Né, para trazer bastante segurança, né, para os nossos irmãos. Você que está nos ouvindo, eu quero te convidar a estar conosco nessa noite a partir das 19 horas. Famílias ajustadas, né? Como disse aqui o pastor Nelson Santos, 11º dia da campanha. Se você ainda não foi nenhum dia, nunca é tarde para começar, vá hoje. Para tua segurança, nós estamos seguindo todas as recomendações da OMS. Como já disse aqui, fizemos ali ontem a sanitização e a higienização. Temos na portaria ali o álcool gel, temos ali o medidor de temperatura. Não podemos, né, estar sem máscara dentro do templo, precisamos todos estar com máscara. Então, total segurança, você pode ir sem medo para receber, né, a tua vitória. Nós vamos estar orando e hoje nós estamos aqui com um tema que eu entendo, pastores, que é um tema que nós precisamos falar mais, certo, né? Porque nós precisamos conhecer um pouco mais de Deus. Eu acredito que quanto mais, né, nós conhecemos uma pessoa, mais que nós conseguimos tirar proveito, né, da relação, da amizade, e com Deus não é diferente. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, né, mais conhecimento nós temos dele, mais proveito nós tiramos, né, da sua bondade, da sua misericórdia. Então nós vamos estar orando. Daqui a pouquinho nós estaremos aqui falando do tema e estaremos aqui também passando as perguntas, né, para os nossos pastores. Eles estão aqui ansiosos para poder estar falando. Ansiedade boa. Né, o pastor diz, ansiedade boa, estão aqui ansiosos, né, para estar falando a respeito desse assunto nessa manhã. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Daqui a pouco nós estamos de volta com as perguntas em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai. Aleluia. Senhor, na tua presença nós nos encontramos nesse momento, ó Deus, para agradecer a ti, Senhor. Agradecer a ti, ó Deus, por esse dia tão especial que o Senhor nos concede, por mais essa oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos dá de podermos, ó Deus, estar reunidos, ó Deus, nessa rádio, fazendo, ó Deus, essa programação, Senhor, onde aqui temos, ó Deus, intercedido por vidas, onde aqui, ó Deus, temos elevado, Senhor, aos lares, ó Deus, uma palavra, Senhor, de fé, uma palavra, Senhor, de esperança, Senhor. Deus, que nesta manhã, ó Deus, tu esteja conosco nesse lugar, que o Senhor esteja, Senhor, derramando sobre nossas vidas, ó Deus, a unção do teu Espírito Santo, nos dando, ó Deus, sabedoria. Deus, e aqueles, ó Deus, irmãos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, Senhor, que possam ser alcançados, ó Deus, por esse poder que está sendo derramado nessa manhã, nesse lugar. Que todos aqueles, ó Deus, que estão ao alcance, ó Deus, da nossa voz nessa manhã, Senhor, sejam curados, ó Deus, sejam renovados, sejam avivados, ó Deus. Se porventura, Deus, há alguém nessa manhã nos ouvindo, ó Deus, que está passando por uma luta, por uma dificuldade, que está passando, ó Deus, por um momento, ó Deus, difícil, Senhor, nós queremos pedir agora, Senhor, aonde a nossa voz chegar, que chegue também, ó Deus, a cura, que chegue também a unção do teu Espírito Santo, que chegue também, ó Deus, a alegria, Senhor, do teu Espírito Santo, Senhor, que cada um dos nossos ouvintes nessa manhã, ó Deus, sejam tocados, ó Deus, pelo teu Espírito. Pai, nós oramos e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Meus pastores, vamos conhecer um pouco mais de Deus hoje? Vamos. Oséias capítulo 6, né, versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ela a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Né, nós temos aqui uma palavra, né, uma orientação do profeta Oséias dizendo que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E uma dos atributos de Deus, né, que Deus é um Deus infinito. Verdade. Infinitude, né, representa ausência de limite de qualquer ordem. Ou seja, para Deus nada é impossível, como está registrado ali no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 37. Então hoje nós vamos estar falando, pastores, a respeito das três qualidades, ou de três qualidades, né, da natureza de Deus. A onipresença, a onisciência e a onipotência. E eu quero estar começando, né, aqui com o pastor Edson. Pastor Edson, no seu conhecimento, na sua sabedoria, que não é pouca, né? Que não é Meu pouca, Deus. Na unção do Espírito Santo que está sobre ti. Ele tá querendo almoçar. Tem, vamos lá? Paga o almoço.
Pastor Edson, no seu conhecimento, o que significa a onipresença de Deus? Glória a Deus, amém, meu pastor Fanô. Menorzinho na casa sou eu, menor na casa de Jessé. É uma alegria muito grande estarmos aqui, né, aprendendo um pouquinho mais de Deus. Mas antes, quero mandar um alô aqui para minha esposa que se encontra em casa, Diaconisa Meire, né, pro Josafá, também pro Emerson, pra Marcele, minha nora e todos os nossos ouvintes. Hoje é um dia especial, tem um amigão meu fazendo aniversário, não posso esquecer, né? Então depois ele puxa a minha orelha, é o Mateus Pedro. Epa, é um jovem abençoado, graças a Deus. Deus continue te abençoando, te fortalecendo, tá bom, Mateus? Não só você, mas também o teu papai, o Marcos, né? Sua mamãe, a Gisele, teu irmão Maiquinho, né? Toda essa família que nós amamos, essa família que nos acolheu, né? E com certeza, meu amado, nós estamos orando para que Deus continue te renovando a cada dia, em nome de Jesus. Mas nós vamos lá, o que significa, né, a onipresença de Deus, meu pastor Fanô? Nós poderíamos aqui encerrar, né, pastor Nelson, esse debate agora dizendo, Deus é tudo. Deus é tudo. Deus, meu amado, não tem como, né, nós explicarmos quem é Deus. Como diz a letra do hino, né, não tem como explicar, né? Por mais que você tente explicar, você nunca vai chegar ao denominador. Mas onipresença de Deus é a presença em todos os lugares. Deus está aqui, Deus está lá no Japão, né? Que no Japão agora são 11 e pouca da noite, né? Deus está nos Estados Unidos, que já é parte da tarde. Enfim, Deus está, meu amado, em todos os lugares. Deus está aqui no estúdio, Deus está na casa dos nossos ouvintes. Glória a Deus. Então eu fico mais apaixonado pelo nosso Deus por causa da onipresença dele. Ele socorre. Teve uma certa vez que eu fiz uma pergunta para um grupo de pessoas, não sei se foi na escola dominical, numa classe. Eu falei assim, quem é o maior administrador que existe? As pessoas foram lá, né, para algumas celebridades, falaram o nome de algumas celebridades, enfim, mas teve alguns que falaram, é Deus. A realidade é essa, porque a onipresença de Deus nesse momento, tem gente chorando, tem gente se alegrando, tem gente morrendo, tem gente nascendo, tem gente querendo fazer guerra, tem gente querendo levar paz, tem gente estudando, né? Tem pessoas aí se esforçando para alcançar algo, tem outros querendo usurpar algo dos outros, e Deus está ali administrando tudo. Por quê? Por causa da onipresença dele. Mas o que mais me chama a atenção é Salmos 139, eu sou apaixonado, né? Salmos 139, versículo de número 16, que diz que os teus olhos me viram, olha só, pastor Nelson, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nem deles ouviam ainda. Olha só, Deus, meu amado, Deus já escreveu os meus dias no livro dele ainda antes de eu existir. Então a onipresença de Deus, meu amado, ele está na sua vida. A onipresença de Deus, sabe, não tem como você explicar. Deus é tudo, amém. Mas o que é ser tudo para você? O que é ser tudo para você? Então nós temos que começar a aprender, sabe, a entender um pouquinho mais. Esse tema é um pouco forte, né? Deus é infinito. Deus, ele é infinito. Mas a onipresença de Deus, e como diz lá a própria palavra do Senhor, né? Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas eu tenho que viver um dia de cada vez. Você não sobe uma escada dando 5, 6 passos, você sobe degrau por degrau, só quando você tá com pressa, né? Sobe 2, 3 correndo, mas você pode tropeçar, cair e voltar lá para baixo e depois só se levantar se alguém te ajudar. Então eu tenho que entender, Deus é onipresente, glória a Deus, então Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Então Deus, aonde eu estiver, Deus está comigo, mas eu tenho que aprender a obedecer à onipresença dele. Glória a Deus, aleluia, que bênção, pastor Edson. E isso de alguma forma nos traz assim um conforto, né, pastor Nelson? Né, pastor Fernando, ainda tinha um exemplo aqui, né, que nós separamos, me perdoe, nós temos exemplo de quando, né, Maria chega perto de Isabel. Olha de presença, Jesus lá no ventre de Maria, Jesus se mexe. Opa! Deus, meu amado, já tinha visto, né, João Batista pula de alegria, né, lá no ventre de Isabel, quando Maria chega próxima a ela, as duas primas vão conversar, vão bater um papo, Maria vai visitar Isabel, chega lá no ventre de Isabel, João Batista se mexe, por quê? Por causa da presença do Senhor. Elias na caverna,
A onipresença, Deus estava lá com Elias. Então, nós temos que entender que na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, a onipresença de Deus está todo o tempo conosco. Glória a Deus, aleluia. Meu pastor Nelson Santos, na sabedoria. Olha aí, vamos aprender agora. Na sabedoria que ele foi lhe dada, né, na sua opinião, e eu acredito que o pastor Edson, ele já foi muito feliz ali nas suas palavras. Verdade. E eu tenho certeza que o senhor vai contribuir muito conosco nessa manhã, porque na verdade nós estamos aqui hoje não num debate, mas num seminário. Amém. Né, porque a gente hoje está falando sobre o conhecimento de Deus, né? Então é um seminário. Na sua opinião, o que significa, pastor Nelson Santos, a onipresença de Deus? Somando com o que vocês já disseram, né? Trouxeram aqui uma definição, né? Deus está presente em todos os lugares, e a gente pode ver que dentro do universo espiritual, os seres angelicais, os seres criados por Deus, não tem esse atributo. É um atributo de Deus. A onipresença, né? É um atributo de Deus. Então você vê que os anjos, os anjos que estão diante de Deus e os anjos caídos, né? Eles não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então isso é um atributo apenas de Deus. E às vezes a gente vem as perguntas capciosas, né? Dizendo, olha, será que se Deus está presente em todo lugar, será que ele está no inferno também, né? E eu quero dizer que Deus também está no inferno. Deus está no inferno com a sua ira, com a sua justiça, com seu juízo. Deus está no céu também. Com o quê? Com seu amor, com a sua justiça. Então Deus está presente Glória em todo lugar. Então nós precisamos entender isso, porque tem pessoas que se colocam, né, numa posição para trazer dificuldade ao entendimento disso. E Deus, com o seu amor, ele preenche todas as coisas. Então nós precisamos entender isso. Alguns dizem, poxa, se Deus estivesse na terra, não estaria acontecendo a Covid. Se Deus estivesse na terra, não haveria terremotos, não haveria fome, as crianças não morreriam. Mas entenda que Deus tem nos dado o livre-arbítrio. A vida é feita de escolha, né? A vida é feita de escolha. Então nós preferimos, lá no princípio, lá em Gênesis, nós preferimos viver longe de Deus, longe do lugar da proteção, onde que Deus disse, aqui você está protegido. Então o homem quis sair da presença de Deus. E quando o pastor Edson diz assim, sair da presença de Deus, sair debaixo da obediência, da proteção dele. Então preferiu viver longe da proteção dele, que resolveu desobedecer. Então, mas Deus continua agindo em toda a terra. Deus está no céu, Deus está na terra. Deus está em todos os lugares, trabalhando a favor de aqueles que o amam, trabalhando a favor daqueles que creem nele. Então nós temos a oportunidade, enquanto estivermos vivos, né, buscarmos em Deus essa sua presença, né? Aqui, ó, o pastor está dizendo aqui, Sofonias capítulo 3, vamos abrir aí, tá aberto aí? Sofonias capítulo 3, verso 8, diz aqui algo de muito especial. Esperai-me, pois a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Olha que coisa linda, né? Deus criou todas as coisas, né? E Deus é Senhor. Então por isso que é importante, né, nós nos colocarmos diante dele. Existe uma coisa que a gente usa muito dentro das igrejas, né? A respeito de sentir Deus. Às vezes as pessoas estão medindo a presença de Deus pelo um sentimento, pela uma emoção.
E a Bíblia diz que o coração é enganoso. Deus está conosco em todo o tempo. Aí eu não sinto, eu não me emociono, eu não choro, né? Eu não dou um sorriso, uma gargalhada, eu não me arrepio. Então eu digo assim, eu fui ao culto, não senti nada, eu orei, não senti nada, eu não senti a presença de Deus. Mas Deus a gente não tem que sentir, a gente tem que crer. Aleluia, glória a Deus. Se crer com o Espírito. Eu creio que Deus está comigo. Amém. Eu creio que sair de casa, Deus está comigo. Se Ele é onipresente, Ele está contigo, principalmente aqueles que decidem obedecê-lo, que decidem viver uma vida para Ele, que decidiram acordar de manhã e dizer assim, a minha prioridade é agradar a Deus e a sua presença está comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, pastores, como eu estava dizendo no início, hoje, né, não é um debate, na verdade é um seminário, né? E hoje nós estamos estudando sobre a natureza de Deus, né? Então isso na teologia, isso é teontologia. Teontologia é a matéria da teologia sistemática que aborda questões relacionadas ao ser de Deus e às suas obras. E o pastor Nelson aqui, né, pastor Edson, com a sua sabedoria aqui, ele acrescentou muito, porque ele disse aqui, quando ele falou, eu falei, rapaz, né? Deus está no inferno, Deus está no céu. E a palavra, pastor Nelson, ela nos dá base para isso. O livro de Salmos, capítulo 139, versículo 7 em diante, diz assim: para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? É isso aí. Se subir ao céu, tu aí estás. Bonito. Então o Senhor falou que Deus está no céu. Se fizer no céu, no inferno, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas das alvas, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então, nós estamos aqui, a primeira pergunta é a onipresença de Deus. E Lucas capítulo 1, versículo 37 diz que para Deus não tem nada impossível. Por quê? Porque Deus, ele não está limitado a tempo e espaço. Né? Deus está aqui, Deus está aí com você na tua casa, Deus está lá na minha casa, está na casa do pastor Edson, está na casa do pastor Nelson. E o nosso pastor Nelson, ele disse aqui muito bem também a respeito de sentimento. Às vezes nós ficamos presos a questões humanas, né? Sentimento, eu senti Deus, mas senti, como é que foi esse sentimento que você teve? Então eu não preciso sentir, eu preciso acreditar que Deus, ele está comigo. Para nós fecharmos essa primeira parte aqui, o livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 23 e 24, diz assim: eu sou apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não acho eu os céus e a terra? Encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então, da mesma forma que Deus está aqui pertinho de nós, ele está lá, né, com o nosso irmão Emerson, com a nossa irmã Marcele, lá na Paraíba. Ele está com os nossos irmãos que estão lá em Portugal. Ou seja, Deus, ele está em todos os lugares. Amém? Então essa primeira pergunta nós conseguimos fechar bem. O que significa, né, a onipresença de Deus? Onipresença significa que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas pastores Edson e Nelson, a primeira pergunta, né, é o que significa a onipresença de Deus? E a segunda, o que significa a onisciência de Deus? Pastor Edson, o que significa a onisciência de Deus? Eu vou ali beber uma água e já volto. Quer que eu pego pra você? Ô, glória! Amém, meus amados. Meu pastor falou, significa, né, que Deus tem o conhecimento pleno de tudo. Deus conhece tudo, Deus conhece a todos. Deus é independente de mim, Deus não depende de ninguém. E é interessante, né, porque essa semana eu tava viajando com Deus, assim, conversando com Deus, questão de independência, pastor Nelson. Se eu tiver errado, os irmãos me perdoem, né? Deus cria o homem, Deus cria a mulher, mas lá na frente Deus depende, entre aspas, da sua criação. Deus precisou de um útero para poder gerar o seu filho, né? Ele entrar naquele útero através do Espírito Santo para gerar o seu filho. Então eu entendo que nós dependemos um do outro.
Deus dependeu do homem, entre aspas, Deus dependeu do útero, mas se Deus também quisesse, né, formar Jesus da forma que ele quisesse ali fora do útero, amém. Mas nós podemos entender, meu pastor, que Deus ele é independente, Deus ele é infalível. Aleluia. Deus não falha, nós que falhamos, nós que erramos. Então a onisciência de Deus quer dizer que ele não depende de ninguém, ele é independente, Deus é eficaz, correto? Uhum. Deus é 100% Deus, então aí vem a preocupação, né? Deus ele se preocupa tanto com o ser humano, sabe, queridos ouvintes? Deus se preocupa tanto contigo nessa manhã, nessa tarde, você que tá vendo aí essa gravação, né? Antigamente era gravação, agora é o que? É live, né? Agora é live, tudo bem, né? É o tempo antigo, né? Então, você que também tá nessa noite vendo essa live, Deus ele se preocupa tanto com a humanidade que lá em Mateus 10:38 ele sabe quantos fiapos de cabelo nós temos na cabeça, pastor Fanô. É verdade. Né? Então Deus, a preocupação de Deus para com o ser humano, então a onisciência dele, né? Podemos dizer que ele não depende, mas ele se preocupa. Verdade. Porque nós criamos e nós cuidamos. Exemplo, vamos conjecturar aqui para ficar mais fácil. Nós temos aqui, né? Vamos profetizar esse edifício chamado rádio. Temos a dependência da rádio. Então o pastor Fernando Fernandes, né? Ele zela por essa criação. Ele zela desde a fundação, né, até o acabamento. Assim também a sua casa, você que construiu a tua casa. Você construiu desde a fundação, você já está no acabamento, você já está morando, então você tem que zelar por aquilo. E assim é Deus. Deus ele fez o ser humano, Deus fez a humanidade e ele zela por ela até o dia de hoje, até, né, o dia que ele retornar para buscar os seus escolhidos. Então, pastor Fano, respondendo aqui a onisciência de Deus, Deus ele conhece todas as coisas. Para não ficar só aqui, né? Vamos lá no livro de Salmos 56, versículo de número 8, diz assim, ó. Olha só como é que Deus nos conhece, ó. Contentaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas, o teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Aí no versículo 9, no dia em que eu te invocar ou clamar, né? Baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Aleluia. Então o salmista aqui, ele está dizendo, Senhor, tu vai colher as minhas lágrimas. Então Deus, meu amado, ele conhece, então Deus ajuda, ele tem que acreditar, Deus ajuda quem cedo madruga. A realidade é essa, então nós temos que nos despertar no mundo espiritual. Nós temos que olhar para Deus. Eu tenho que falar, Deus, o Senhor é onisciente. O Senhor não é que nem foi a primeira pergunta, onipresença. O Senhor está na minha vida, o Senhor está na minha casa. Então, a tua onisciência, o Senhor é o meu professor. Deus quer nos ensinar todos os dias. Mas um aluno só vai aprender se ele sentar e prestar atenção naquilo que o professor está falando. Então nós temos que entender, né, que Deus, ele sempre se preocupa. Deus, ele cuida da sua criação. Deus, ele prepara o caminho para os seus filhos. Deus dá o alimento saudável todas as manhãs. Então essa é a onisciência de Deus. Deus é o nosso professor. Glória a Deus, aleluia. Meu pastor Nelson, enquanto o senhor está pensando aí, né, daqui a pouco nós vamos estar aqui escutando o Ministério de Louvor, adorando o Senhor, mas antes disso eu quero estar aqui mandando um abraço, né, para os nossos irmãos que estão aqui ligadinho conosco, não só aqueles que estão através da rádio, aqueles que estão através da rádio, né, a gente não consegue saber, mas um beijo no coração de todos vocês, e aqueles que estão no Facebook, né, está conosco aqui no Facebook a nossa irmã Maria José Câmara de Carvalho, minha sogra, sogrinha do nosso querido e amado pastor Edson Oliveira. Vai fazer aniversário amanhã, hein? Opa, bolo. Também está conosco a nossa irmã Isabela Cris, né, nos saudando com a parte do Senhor, Pai do Senhor, minha irmã. O nosso irmão Marcelo Moreira, né? Quero mandar um abraço para ele, tá dizendo que tá com saudade, né, dos pastores. Então, meu irmão, dá um abraço aí também na Alessiana e toda a sua família em nome de Jesus. Está conosco também a minha esposa, querida diaconisa Luciana Lemos, e alguns outros irmãos, que Deus esteja abençoando a todos aí em nome de Jesus. Nós vamos estar ouvindo agora, né, um pedacinho de um louvor. E daqui a pouquinho nós estaremos de volta com a pergunta para o pastor Nelson. Pastor Nelson, o que significa a onisciência de Deus? Solta o louvor, evangelista Flávio. Quase que saiu outra coisa aí. Pastor aí, ó, pastor.
RVI. Aleluia, glória a Deus. Depois de um louvor tão abençoado como esse, né, o coração chega a ficar mais leve, né, que a unção do Espírito Santo continue, né, sobre a vida dos nossos irmãos do Ministério de Louvor. Falando em Ministério de Louvor, né, como eu já disse aqui, o nosso querido e amado pastor Nelson, hoje eles estão lá na responsabilidade, né, pastor Nelson, está adorando a Deus lá juntamente conosco. E eu quero te convidar a estar conosco hoje ali na Assembleia de Deus, Ministério Colheita de Deus, né, situada na Avenida Marquês de Lages, número 777, em Barier. Né, hoje nós estaremos no 11º dia da campanha Famílias Ajustadas. Né, então, se você está precisando, né, que a sua família seja ajustada, esteja ali conosco. Talvez você esteja dizendo, pastor, minha família está uma bênção, mas de repente você conhece alguém, alguma família que está precisando, né, desesperadamente do agir de Deus, do milagre de Deus. Então esteja convidando nessa família para estar conosco ali nessa noite, onde Deus tem operado maravilhas. Meus amados irmãos, hoje, como disse aqui no início do programa, hoje na verdade não é nem um debate, né, hoje é mais um seminário teológico. Hoje nós estamos falando aqui sobre, né, a natureza de Deus, e estamos falando sobre a onipresença, onisciência e onipotência. Né, já falamos sobre a onipresença, o pastor Edson já falou, né, a respeito aqui da onisciência, e nós vamos continuar agora perguntando para o pastor Nelson. Pastor Nelson, né, o pastor Edson já fez ali a colocação dele, né, do que para ele significa, né, a onisciência de Deus, e eu quero saber do senhor, o que significa a onisciência de Deus para o senhor? Não, pastor Fanô, pastor Edson foi bem feliz aqui nas suas colocações, né? Eu só quero aqui somar, dizendo que a onisciência, né, é o saber de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. E isso me traz uma paz muito grande, porque a gente estudando a natureza de Deus, os atributos de Deus, nós ficamos assim em segurança. É verdade. Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas Deus, nada surpreende a Deus. É isso que a gente tem que dizer, nada surpreende a Deus. Me surpreende, mas não surpreende a Deus. Então tudo está no controle de Deus. E eu gosto aqui de um verso, né? Em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo diz assim: nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você quer uma coisa melhor do que essa? Então você entende que esse Deus a quem nós amamos é um Deus que nos conduz ao melhor. Verdade. Muitas das vezes estamos sendo conduzidos, a gente acha que estamos indo para o pior. O povo de Israel saindo do Egito, o próprio Deus estava conduzindo o povo. De dia era uma nuvem e à noite era uma coluna de fogo. Alguém poderia dizer: poxa, Deus tira o povo do Egito, tira o povo do cativeiro e agora o conduz para o deserto. Mas havia um propósito. As coisas acontecem em relação à obra de Deus, a Deus com propósito. E Deus conhece. Agora, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso confiar. Aleluia. Em alguns momentos, eu não preciso entender, eu só preciso crer, porque Deus sabe de todas as coisas. Então é importante que nós tenhamos isso. E nos novos dons espirituais, existem 3 que afluem, que advêm da onisciência de Deus, que é o dom da profecia, o dom da sabedoria e o dom da ciência. Advém da onisciência de Deus. Então Deus, em alguns momentos, para edificar a sua igreja, para aconselhar, para que a igreja esteja plena na sua caminhada, ele usa os membros da igreja, ele usa pessoas que têm esses dons, que são aptas a ser usadas para esse dom, para que a igreja do Senhor ela permaneça em paz, ela permaneça segura. Quer ver um exemplo? O dom da ciência. O que é o dom da ciência? É a capacidade de entendermos as coisas da maneira que Deus vê, que Deus entende.
a capacidade de entender as coisas, todas as coisas, de uma maneira que Deus entende. Meu Deus. Então ele revela aquilo. Alguns chamam de dom da ciência, o dom da revelação. Quer ver um exemplo? Ananias e Safiras, Atos 1, capítulo 5, do verso 1 ao 11. Qual foi a causa da morte de Ananias? Qual foi a causa da morte de Safira? A morte foi que eles fizeram um acordo, e esse acordo desagradou a Deus. Eles fizeram algo que o Espírito Santo julgou e os condenou, e aquilo foi revelado através dos apóstolos. Quer ver uma outra situação? A filha de Abraão, aí foi Jesus que foi usado, porque alguns dizem, Jesus fez tudo isso porque ele era Deus. Deixa eu te falar, Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Quem? Que Ananias não, perdão. Não, filha de Abraão, filha de Abraão. Era uma mulher, deixa eu até explicar aqui, eu falei rápido, né? Era uma mulher que estava 18 anos paralítica. Aí ela diz, essa filha de Abraão está 18 anos paralítica porque o demônio se sentou nas costas dela. E era um sábado e eles estavam criticando ela. Então Jesus, ele disse qual era a causa daquela enfermidade na coluna daquela mulher, que era que Satanás que estava sobre as costas dela. E Jesus libertou. Isso é um dom da ciência, porque ele libertou qual foi a causa. Às vezes a pessoa ela tem uma depressão, ela tem uma doença, faz todos os exames e ninguém sabe qual é a causa daquela enfermidade. E se Deus usar alguém na revelação, ele vai dizer qual é a causa daquela enfermidade, daquela doença. Então isso é o dom da ciência. O dom da sabedoria é aquela que nós sabemos muito bem, que foi usado por Salomão, veio aqui na memória, né? Que as duas mulheres disputavam uma criança e quem era a mãe, né? Aquele tempo de fome, aquele tempo de dificuldade em Israel. Então Salomão sabiamente disse, olha, então vamos fazer o seguinte, só tem um filho para duas mães, a gente vai partir no meio. Cada um fica com um pedaço. Então a verdadeira mãe disse, não pode ficar com ela a criança, porque a mãe não queria que seu filho morresse. Então aquele momento todo mundo se admirou da sabedoria. Então esse é um dom da sabedoria que Deus já começava a manifestar no Antigo Testamento. Então nós vamos ver que a profecia a gente conhece, né? A profecia é a revelação do que vai acontecer no futuro. Então nós vamos ver que isso tudo advém da onisciência de Deus, de saber todas as coisas. Então nós temos um anseio em saber o que vai acontecer amanhã. Então tem adivinhação, tem cartomante, tem gente que joga búzio. Então essa é uma sede de saber o que vai acontecer, mas Deus sabe de todas as coisas. Se você se colocar nas mãos dele, ainda que haja um perigo, ele vai te guardar, ele vai te ajudar. Glória a Deus, meu Deus. Como é que é, pastor? Advém, da onisciência de Deus. Só repete aí. O dom da profecia, o dom da sabedoria, o dom da ciência. Meu Deus. Glória a Deus. Eu falei que seria um seminário aqui hoje. Glórias a Deus. E para nossa surpresa, a gente não tem nem tempo mais para falar da outra pergunta, porque vai puxando, a gente só tem 5 minutos. E assim, de uma forma resumida, né, eu queria para talvez o nosso ouvinte estar ali ligadinho desde o início do programa, e nós falamos de dois atributos da natureza de Deus, que é a onipresença e a onisciência, mas ainda falta a onipotência. Pastor Edson, de forma resumida, o que significa a onipotência de Deus? A onipotência de Deus, pastor, é o poder total, né? Aleluia. Poder absoluto, infinito. Glória a Deus. Rapidamente um exemplo na Bíblia, Josué 1:9. O que Deus falou para Josué? Isso é forte, né? Te mandei, esforça-te e tem de bom ânimo. Aí, outras palavras, quem convida dá banquete. Quer dizer, então, o poder total, absoluto. É como se eu te convidasse para almoçar na minha casa. Amém. Eu não sou louco, né? Deus me livre, como pra caramba. Eu te convidasse para almoçar e não te desse o banquete. Então, a impotência de Deus é isso. Então, para Deus não tem impossível. O homem, ele tem limite. Verdade. O homem, ele é limitado, mas a Deus ninguém limita. Tudo acontece, né? Rapidamente, tudo acontece pela permissão de Deus. Por isso que ele é onipotente. Então ele dá e garante. Aleluia. Ele manda
e garante. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que obedecer. Glória a Deus. Pastor Nelson. Olha, pastor Fanô, a gente somando com o que nós falamos da onisciência, a onipotência também, ela se manifesta através de dons de Deus sobre nós. Os 3 dons dos 9 dons que fala da onipotência é o dom da fé, são os dons de curar e a operação de maravilha, que mostra o poder de Deus intervindo na natureza para trazer a cura, para trazer a libertação, para trazer livramento, para edificar a igreja. Então nós precisamos entender que eu preciso aprender a descansar. Nesses programas anteriores a gente tem falado muito sobre ansiedade. Isso aí. Por quê? Às vezes nós não conhecemos a esse Deus, e esse programa aqui vem revelar a natureza de Deus, e não há necessidade de estarmos ansiosos, porque Deus é onipresente, Deus é onisciente e Deus é onipotente. Se Ele é onipotente, Ele vai na minha frente, Ele guerreia, Ele abre porta onde não tem porta, Ele até faz sair água da rocha. Esse é o poder de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos crer nele, e eu acho que nesse tempo difícil que a gente está vivendo, a fé em Deus, crer nele, descansar nele, faz a diferença. É exercitar o conhecimento, né, pastor? Isso aí. Você conhece o exercício, sabe que vai emagrecer, esteira o abdômen, exemplo. Mas é você exercitar o conhecimento que Deus está te dando. Glória a Deus. Muito Pode bom. falar, pastor. Eu tô assim maravilhado aqui, né, com esse programa. Amém. Eu acredito que ele foi bastante esclarecedor, né? E eu quero estar convidando, né, os nossos irmãos que têm sido fiel, né? Nós temos sido aí super fã do programa Hora da Colheita. Amanhã tem mais. A partir das 11 horas da manhã nós estaremos aqui e nós vamos estar falando mais a respeito disso, né? Mais a respeito de nós conhecermos a Deus. Então, eu acredito, pastores, que o que está faltando hoje, é nós conhecermos mais a Deus. Amém? Que Deus esteja abençoando em nome de Jesus. Amém. Tem uma pessoa no ar. Alô? Alô? Oi? Desligou. Alô? Alô? Amém, meus queridos, nós estamos chegando no final do programa. Amanhã, a partir das 11 horas, estaremos aqui no programa A Hora da Colheita. Vamos despedir dos nossos irmãos em nome de Jesus, pastor? Amém. Que Deus te abençoe, gente. Tchau, fica na paz do Senhor Jesus. Até logo mais, quarta-feira, hein? Hoje é benção. E a minha salvação e a ti. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Se ao teu lado estou, seguro.